Eu estou bestificado com essa discussão, Léo, me desculpe. Seria o maior erro da história do PT desmarcar sua posse. Não é desmarcar, é mudar, não é desmarcar, é mudar a forma. Né? Circunstância deve mudar a forma. Isto é desmarcar. Retirar a posse popular ao ar livre seria o maior erro da história do PT. Seria um suicídio político inacreditável. Isso não existe. Sob nenhuma circunstância a posse popular pode ser desmarcada. Se a segurança atual é insuficiente, que ela seja maior. E, sob qualquer critério, razões de segurança pode levar, na minha opinião, nem mesmo a especular sobre essa hipótese. Porque é tudo o que a extrema-direita deseja. Desmontar a posse popular. Fazer com que o Lula tome posse escondido no Palácio no Congresso. Isso é inaceitável. Eu não ia à posse. Era o tempo que eu tinha, a semana que eu tinha para descansar era essa. Agora eu vou. Vou dar um jeito de encontrar uma passagem, nem que seja para fazer um bate-volta na posse. Nem que seja um busão, né, Breno? Entendeu? É um absurdo essa hipótese. Eu vou... qualquer gesto de hesitação diante da extrema-direita nessa hora é uma derrota política de amplo espectro. É passar um recibo de que a violência ou a ameaça de violência desmonta a mobilização popular. É assim que o fascismo constrói sua força. Breno, então, mas deixa eu te colocar duas hipóteses aqui, ó. Vamos imaginar os dois cenários, né? O cenário é o seguinte, quer dizer, o Lula faz uma posse fechada, como propôs o Alex Sonic, né? A partir do dia seguinte, assume o poder repressor do Estado e começa a prender todos os terroristas. Um após o outro. Não, calma, só concluir dois cenários. Cenário 1 é isso. Lula assume esse cenário, Léo. Não, mas deixa eu só te colocar, que eu quero te colocar duas alternativas. Então, o Lula assume nesse cenário mais controlado e, a partir do dia seguinte, com a autoridade que o cargo confere, os terroristas começam a ser presos. Cenário 2. O Lula confia na segurança do Distrito Federal, da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, etc. e tal, e um louco vai lá e explode uma bomba. Né? Como é que fica o governo depois de um eventual atentado, tendo mantido a posse popular após um aviso, um alerta, vamos dizer assim? Primeiro que o cenário 1 não existe. Governos não mandam prender. Quem manda prender é a justiça. Não, se tiver... O Dino está propondo a formação de ele pode propor o que ele quiser. Quem manda prender é a justiça, a não ser que o governo vá decretar estado de sítio. Você viu como é que funcionaram aí, agora, recentemente? O governo vai decretar estado de sítio para mandar prender? Não é decretar estado de sítio, mas você pode ter inquéritos especiais e ultra rápidos, como aconteceu no caso das eleições, prendendo muita gente. Léo, quem decide a prisão é a justiça, não é o governo. Não vamos vender... Moraes está provando. Então, não vamos vender às pessoas uma ilusão de que o governo toma posse e começa a mandar prender. Não existe esse instrumento legal. Governos não mandam prender. Mas desmonta acampamento. Mandar prender, governos na democracia não mandam prender. Quem manda prender é a justiça, a não ser que é uma hipótese, né? Se você tem uma violência, uma situação perigosa em larga escala, o presidente Lula, hipoteticamente, eu não estou propondo isso, né? Hipoteticamente, o presidente da República pode tomar posse pedindo estado de sítio. Aí o governo começa a poder mandar prender. Estado de exceção ou estado de sítio, o governo pode começar a mandar prender. Isso não está no horizonte, o presidente Lula tomar posse pedindo ao Congresso Nacional estado de sítio ou estado de exceção. Fora isso, quem manda prender é a justiça. O governo pode tomar ações em relação a determinadas situações. Por exemplo, o presidente Lula pode dar uma ordem aos comandantes militares que tomam posse no dia 1º que imediatamente desmobilizem as concentrações diante dos quartéis. As áreas nas quais estão concentradas as forças bolsonaristas são áreas de segurança nacional. Portanto, elas estão sob o zelo, sob a responsabilidade da Polícia e do Exército. É papel dos comandantes militares zelar pela segurança, zelar pelas áreas de segurança nacional. Então, isso o presidente Lula poderia fazer. Outras medidas de liberação dos espaços públicos podem ser tomadas, levando sempre em conta que você tem espaços federais, que são os quartéis, e espaços estaduais, que correspondem à polícia do Distrito Federal, que não é de alçada do governo federal, repito, a não ser que o governo federal acione algum dos mecanismos constitucionais de federalização da segurança. Ou é estado de sítio, ou é estado de exceção, ou é decretação de uma situação específica de garantia da lei e da ordem. Determina que o Distrito Federal está sob garantia da lei e da ordem e federaliza a ação repressiva. Fora disso, quem cuida dos espaços fora dos quartéis é a Polícia do Distrito Federal. Então não existe essa primeira hipótese do governo tomar posse e começar a mandar prender. A segunda hipótese é a seguinte. Tem uma questão política envolvida. Não, então, Breno, tem até uma pergunta aqui de um internauta para você sobre a segunda hipótese. Quer dizer, olha, morre alguém na posse. Quer dizer, qual é o impacto político disso? Muito, muito, muito menor do que recuar da posse popular ao ar livre. O recuo da posse popular ao ar livre seria uma demonstração de fraqueza incompatível com um governo como o do presidente Lula.
Mas eu vou citar um exemplo histórico. Os paralelos históricos devem ser sempre salvaguardados. A situação que eu vou citar como paralelo histórico é uma situação de guerra, tá certo? Não é comparável com a situação atual, mas é comparável o espírito, a psicologia, a concepção política com a qual você gere a ameaça. 7 de novembro de 1941. A União Soviética já tinha sido invadida pelas tropas nazistas. Foi invadida 22 de junho de 1941. Boa parte da direção do Partido Comunista da União Soviética propõe desmarcar a marcha comemorativa da Revolução Russa, sempre ao ar livre. Todo mundo já deve ter visto aquela imagem, né? Gigantescas manifestações, desfile militar. Tinha que desmarcar. Moscou estava sob bombardeio das forças nazistas. As forças nazistas estavam literalmente a 50 quilômetros de Moscou. E boa parte da direção do Partido Soviético disse, nós temos que desmarcar. É uma loucura fazer a manifestação debaixo dessas condições. Com seus erros e acertos, não importa o juízo de valor que se faça dele, o principal dirigente do Partido Soviético na época, que era Stalin, decide, nós vamos manter a manifestação. Porque se nós dermos um sinal de recuo frente ao nazismo, a mensagem que nós vamos passar para a população é de que nós não temos as condições psicológicas e morais de enfrentar o nazismo. Isso terá uma consequência dramática. É melhor correr o risco de colocar as tropas e a própria população sob bombardeio do que recuar da manifestação. Repito, é um exemplo histórico que deve ser visto dentro da circunstância. Do ponto de vista da psicologia social, do ponto de vista da luta política, é um aprendizado. Passar uma mensagem de recuo frente à ameaça da violência, a uma situação, inclusive, que ainda precisa ser esclarecida, investigada, seria transmitir ao povo brasileiro um sinal muito ruim de que quem exerce a violência ganha parada.